Lembra que eu falei pra vocês que eu ia ficar um mês sem Instagram? Então, eu já fiz isso outras vezes, né? Inclusive eu fiquei sem Facebook, né? É porque na época, antigamente, eu não era muito de usar Instagram. Desde o começo da minha vida, eu acho que a rede social que eu mais usei fora o YouTube foi o Facebook. Isso porque eu demorei para ter o WhatsApp, porque eu tinha um celular simples, né? Mas enfim, na época em que eu fiquei sem Facebook, né? Porque é quase a mesma coisa. Eu experimentei vários benefícios diferentes, galera. Um deles foi que eu comecei a socializar mais, né? Eu fiz isso na época que eu comecei a fazer o Enem, quando eu ainda estudava na escola, né? Você sabe, a escola normal, no meu caso foi escola pública, né? Como eu acredito que a maioria de vocês. Mas galera, nessa época em que eu fiquei sem Instagram, eu tive vários benefícios, né? Sem Facebook, na verdade, porque é a mesma coisa. Eu tive vários benefícios porque eu parei, sabe? Eu fiquei, acho que foi uma semana e meia naquela época. E aí eu comecei a socializar mais. Vocês acreditam? Eu fiquei mais sem celular, eu fiquei mais um pouco off de aparelhos eletrônicos. E aí eu tava socializando bastante, tanto na escola quanto com os meninos, né? Eu ia falar os moleques, que foi comigo lá fazer o Enem em outra cidade, lá na Bahia. Mas galera, a gente foi, né? E eu trocava muita ideia com as meninas, com todo mundo, na verdade, né? E eu percebi que o Instagram, não só ele, mas como as redes sociais no geral, elas te mantêm muito nessa vida de prisão. Então, eu mesmo, eu raramente, tá? Sendo bem sincero, eu raramente consigo entrar no Instagram sem clicar em um Reels e ficar descendo infinitamente. Porque quando eu percebo, eu já desci pelo menos no mínimo uns 10 ou 15, tá? E eu acredito que vocês também, né? Porque vocês devem usar Instagram, alguns outros ou não. E querendo ou não, o Instagram ele é sim uma ferramenta importante para quem sabe usar. E eu digo para vocês que eu não sei usar com moderação. Isso porque um dos meus planos era pegar o meu Instagram e treinar social media, sabe? Postar coisas sobre o canal. Só que ultimamente eu não tô tendo tanta ideia assim, né? E eu tô bem off do Instagram, sabe? Então eu mesmo já indico para vocês não usarem, né? Eu só entro mesmo porque eu fico vendo os Reels lá que meus amigos enviam, né? E trocando Reels. Quem nunca teve essa vida de trocar Reels que atira a primeira pedra, né? Eu tenho certeza que alguns vão atirar. Mas galera, de maneira geral, o Reels, ele é a mesma coisa do TikTok. Na sua cabeça é a mesma coisa. Então eu recomendo que vocês fiquem esse tempo sem, porque esse efeito de TikTokização, né, que essa palavra eu sei que não existe, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Esse efeito TikTok de você ficar descendo as coisas e folheando, ele prejudica o seu cérebro. Primeiro que você vai desenvolver um complexo de amnésia, né? Eu vou explicar, vocês me desculpem, eu fico olhando aqui porque às vezes aparece gente e me grita no meio da rua, porque eles acham muito estranho alguém gravando vídeo assim, tá? Mas enfim, você pode acabar desenvolvendo um certo complexo de amnésia, tá? E comicamente falando, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: você se acostuma tanto a ficar fazendo isso aqui, ó, descendo, né, um monte de Reels toda hora, um monte de TikToks, kawais, que você não consegue se lembrar do seu último vídeo, do seu último terceiro vídeo, do seu último 10º vídeo, enfim. Já que no YouTube, você passa bem mais tempo exposto a um conteúdo só. Então você consegue reter mais, porque você passou mais tempo naquele conteúdo. Já no TikTok, no Instagram, né, no Reels no Instagram, não. Nossa, tem uma mosca aqui que tá pelo amor de Deus, cara. Enfim, quando você se acostuma a ficar fazendo isso rápido, né, ficar entrando e saindo de vídeos rápido, aquela informação ela não vale mais nada, porque você viu, foi embora, viu, foi embora, viu, foi embora. Aquilo não agregou em nada na sua vida. Então quando você vai assistir um vídeo longo como esse aqui, né, depois de ter visto aquilo, o que acontece? Você pula. E eu sei disso porque eu sei que quando você está assistindo, você pula, né? Você dá 2 cliques ou você puxa a bolinha para frente nesse vídeo porque você acha que está ficando chato, tá? Mas em uma situação normal, se você pegar, por exemplo, o YouTube, tá? Presta atenção nisso que eu tô te falando. Se você pegar, por exemplo, o YouTube na época em que o TikTok não era tão grande assim, né? Que o TikTok, se eu não me engano, ele era um aplicativo de música.
você pode ver que os vídeos, eles tinham muito mais visualizações aqui no Brasil. Então o Whindersson Nunes, por exemplo, ele tinha mais de 30 milhões de visualizações facilmente, tá? E olha que hoje ele tem mais de 40 milhões de inscritos, tá? Isso não é só porque a audiência vai indo embora conforme o tempo passa, né? Isso é também porque conforme o tempo passa, as pessoas elas vão se acostumando a ver vídeos curtos. Então isso vai diminuindo o seu tempo de atenção. Então quando você vai ver um vídeo que é longo, no caso, por exemplo, os vídeos do Whindersson Nunes, você não se interessa mais, você sai. E o que acontece? Com o decorrer do tempo, os criadores de conteúdo eles têm prejuízos nesse sentido, porque antigamente é bem mais fácil você manter uma pessoa assistindo um vídeo até esse aqui, né? Um vídeo de 5 minutos, de 6 minutos, de 7. Hoje não. Hoje a pessoa acha um vídeo de 1 minuto chato, cara. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com o ser humano? Antigamente Moisés, por exemplo, passava 40 dias sem comer e sem beber água no monte, recebendo todas as instruções de Deus. Se lembrava de tudo, porque eu não sei se ele levou papel para anotar toda a lei, né? A lei lá dos judeus, né? Mas eu lembro que ele recebeu toda a lei, né? Além dos 10 mandamentos. Galera, eu fico pensando nisso porque hoje em dia a gente não consegue decorar um número de telefone ainda por cima, tá? E para você ver que esse retrocesso na humanidade, na questão da memória, foi tão grande, você pode ver qual que foi o último vídeo que você assistiu antes desse. Você pode até se lembrar, mas se eu for te perguntando do segundo, do terceiro, você vai começando a esquecer. Por quê? Porque a sua memória ela tá tão acostumada a ver coisas que entram e saem rapidamente que você não consegue se lembrar mais de nada, tá? Isso prejudica também nos seus estudos, na área que você quer fazer. Você não lembra mais fácil das coisas como antes, né? Porque você só está acostumado a ver e tchau, vê, tchau, vê, tchau. E aí quando vai ver, já era a sua memória, galera. E é por isso que é importante que você evite essas redes sociais, tá? Querendo ou não, a gente vive sim em uma Matrix que quer deixar a gente mais burro, né? Mais ateu também, acredito eu. Porque tudo hoje corrobora para que você não acredite que houve um criador, para que você fique mais burro, para que você fique menos saudável, para que você fique mais suscetível ao controle, né? Então, para começar, é por isso, tá? Não sei se vocês sabem, lá na China, que é a dona do TikTok e do Kawaii, esses aplicativos, eles são diferentes. Lá não tem vídeo de mulher rebolando, não tem essas coisas, porque lá só tem vídeos que estimulem o patriotismo chinês. Por quê? Porque a China, ela quer dominar o mundo culturalmente. Então o que eles fazem? Emburrecem a gente para que eles fiquem inteligentes, tá? E galera, não falando que os chineses em si são maus, né? Eu tô falando do governo chinês, tá? Porque o povo chinês é o povo chinês, sei lá, a cultura deles e tal. Mas galera, isso é muito preocupante, tá? Porque eu mesmo, toda a minha vida, eu tive esse tipo de problema, né? Antigamente não era tão assim, era bem mais fácil de decorar as coisas. Hoje eu já tô recuperando, né? Porque foi um U. É assim, ó. Aí eu desci e agora eu tô subindo de novo, né? Porque eu tô me desviciando, eu tô largando essas porcarias. E agora eu tô voltando a ser aquele super gênio que eu tava começando a ser e depois declinei, né? Mas galera, eu recomendo que vocês passem essas experiências de 30 dias sem Instagram, sem TikTok, sem Kawaii, fica só no YouTube e consuma conteúdo longo, tá? Isso daqui não é propaganda pro YouTube em si, mas é porque, querendo ou não, o YouTube é uma das poucas redes sociais onde o foco é conteúdo longo. Então passa mais um tempo aqui, consuma mais conteúdo longo, sabe? Conteúdo de valor. Então, quando eu falo conteúdo de valor, é uma coisa que vai agregar, sabe? Que você vai assistir e você vai falar assim, não, assistir isso daqui fez uma certa diferença para mim em algum aspecto. Então, por exemplo, quando você vai estudar, aquela playlist de um curso que você faz, por exemplo, de linguagem C, de inglês, um curso sobre como crescer canal no YouTube, um curso sobre storytelling, sobre como escrever livros, um curso de português, sabe, a nossa língua, curso de letras, né, no caso, curso de matemática, curso de filosofia, história, enfim. Independente do seu objetivo, quando você quiser, por exemplo, se especializar em uma área, vai lá e estuda, porque aquilo tem valor para você. Então, fica só naquilo, sabe? Passa esse mês sem consumir tico-teco, sem Kawaii, sem Reels do Instagram, né? Sem YouTube Shorts, tá?
e vai lá, começa a estudar, começa a fazer alguma coisa de produtivo, que isso vai ser muito mais vantajoso na sua vida, porque no tempo em que você tiver esses 30 dias sem consumir essas porcarias, você vai começar a ter realmente um progresso, porque ao mesmo tempo que você está largando essa sua prática, que é sim uma prática idiota, sabe, tanto para mim quanto para você, continua sendo uma prática idiota de ficar descendo feed infinito. Ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está reconstruindo o seu cérebro para prestar mais atenção em conteúdos longos. Então palestras não vão ser mais tão chatas quanto antes, né? Enfim, você consumir, você aprender coisas que demoram tempo, não vai ser mais tão chato, vai ser mais tranquilo, tá, sabe? Então, até você assistir esse tipo de... a sociedade está doente, galera, está doente, tá? Então, é difícil a gente competir. Eu já tive planos de tentar reconstruir a sociedade, mas é impossível, tá? É bem difícil. Só se você juntar uma pilha de pessoas e aí convocar um abaixo-assinado, por exemplo, para proibir o tico-teco aqui no Brasil, sabe? Mas, galera, a sociedade está doente, não tem como a gente mudar, né? Mas a gente tem como a gente mudar a gente e os nossos conhecidos, tá? Então, o máximo de ajuda que a gente puder fazer, a gente vai fazer, né? Claro, eu mesmo vou propagar aqui a mensagem. E eu vou fazer essa experiência de 30 dias sem Instagram, né? Se eu recair nessa experiência, aí eu falo pra vocês, tá? Mas quanto ao NoFap, não se preocupem. Mas nesse sentido, são 30 dias sem, tá? Então eu espero que vocês também façam e que tenham sucesso e que vocês também busquem se desenvolver durante esse tempo, tá? Stay hard.